Glória a Deus, amém. Boa noite, igreja. Deus abençoe. Uma alegria estar com vocês aqui nessa casa. Já me sinto parte dessa família aqui, Eleve Brasil. Amém? E eu quero partilhar uma palavra aí. Tome o seu lugar, fique à vontade. Abra comigo em Marcos capítulo 1. Aleluia. Olha, vai ficar comigo aqui dentro, não precisa o som aqui. Marcos capítulo 1, verso 2. Amém, irmãos? Glória a Deus. A igreja está num propósito aí, numa pegada, numa batida de oração. E oração, meu Deus. Então eu acho que aquilo que eu estava na minha casa quando o Senhor ministrou essa palavra, e eu acho que ela vai ministrar também o teu coração. Amém? Marcos capítulo 1, verso 2, diz assim: como está escrito no profeta Isaías: eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 4. Não, até aqui. Amém. O 3. Amém. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Deus, pela tua presença. Oh, glória. Amém. Amém. Voz do que clama no deserto. Irmãos, tem coisas que, até aquilo que Deus quer fazer, tem algumas coisas que mesmo que Ele queira fazer, Ele não sai fazendo. Ele gera um clamor para que a terra clame aos céus, por uma intervenção, por um favor. Mesmo que Deus saiba, mesmo que Deus esteja vendo algo acontecer, Ele gera um clamor. Você lembra quando o povo estava na escravidão no Egito? Deus sabia, Deus já tinha até falado para Abraão: o povo vai ficar lá durante um tempo, depois eu vou vir em favor. Mas lá em Êxodo, você vai ler e vai lembrar que está escrito assim, o clamor do povo subiu à presença. Deus ouviu o clamor do povo. Mas Deus já não estava vendo que o povo está sofrendo. Deus já não estava vendo o que estava acontecendo. Claro que estava. Porque todos os acontecimentos, eles estão à luz da onisciência de Deus, o Deus que sabe todas as coisas. Porque se tiver alguma coisa que esteja acontecendo e Deus não saiba, então Ele não é onisciente. Então Ele estava sabendo de todas as coisas, mas mesmo assim, Ele esperou por um clamor. Ele esperou o povo clamar para Ele poder vir em favor do povo. Daí Ele pega e reúne, desde o Velho Testamento vem anunciando a vinda do Filho de Deus, do Messias. O Velho Testamento vem testificando, anunciando, de alguma maneira também vem preparando. Mas mesmo assim, quando chegou ali perto, na hora de Jesus se manifestar ao mundo, Deus levantou uma voz que clamava.
Então, irmãos, mesmo que Deus, eu quero te dizer uma coisa, Deus sabe o que você está precisando, Ele sabe do que nós estamos passando, Ele sabe de toda a situação, mas o clamor faz parte da nossa vida. Tem que ter clamor, irmão, tem que ter clamor. O clamar vem de, gritar de dor ou gritar de alegria. Clamor é chorar. Clamor é uma voz alta, é uma voz forte, é uma voz que clama por ajuda, é alguém que implora. Isso é clamor. É alguém que clama por algo. Olha só, você pode estar gritando de dor ou gritando de alegria. Esse é o João Batista. Porque João Batista andava num ambiente profético, ele fazia parte do profético. Aí então ele clamava de alegria, porque ele sabia aquilo que ele estava anunciando. Mas clamava de dor por causa da condição, da situação da humanidade naquele momento. O povo perdido, um povo em pecado, um povo que desalinhado, esse era o povo. E aí João Batista vem clamando. Sabe como é que você prepara para que Deus faça algo na sua vida? Você tem que clamar. Você quer que Deus faça alguma coisa na vida de alguém, mas tem que ter clamor, você vai ter que se colocar naquela brecha e clamar por aquela pessoa, clamar por aquela situação. Não é só, Deus olha ali, não, se coloca você nesse lugar. E levanta um clamor a partir de você. Deus está vendo a situação que está acontecendo, mas o que Ele está ouvindo é o intercessor, aquele que está no meio, na ponte. Esse é um princípio de Deus. Se eu não me engano, enquanto o povo estava em pecado, não entendendo o que estava fazendo, aquele que estava no intermédio entre Deus e o povo falava assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Deus sempre coloca o intercessor no meio. Parece que é um princípio de Deus. Vou matar esse povo. Daí um homem se levantava: não, Deus, não mata esse povo. Lá estava o Moisés. Irmãos, qual é o nosso papel aqui nesse tempo? A gente está vendo a nação sofrer, a gente está vendo as nações padecer, mas aqui o nosso país, o nosso estado, a cidade de Gravataí, qual é o papel de vocês aqui de Gravataí nesse tempo? Vamos guerrear, vamos orar, mas tem que ter clamor, vamos clamar, porque nós somos. A igreja faz essa ponte. Deus está vendo o que está acontecendo com pessoas que estão padecendo por causa de uma situação, mas o que Ele vai ouvir é o clamor da igreja. É alguém que se coloca ali e chora por eles, chora pela cidade, chora pelo bairro. É alguém que vem preparar o caminho. Quando você clama e você entende pelo que você está clamando, você também está preparando o caminho. Você acredita que Deus vai vir com salvação? Você acredita que Deus vai vir com restauração, com restituição, com vitória? Então você está anunciando o que está para acontecer. Você entra no ambiente profético. Porque o ambiente profético é anunciar o que está por vir. Mas você entra nesse lugar e estabelece quando você clama, quando você chora. Porque Deus é um Deus que trabalha no ambiente profético. O profético é aquele que antevê, aquele que vê. O profético vê primeiro. Então tem pessoas que não sabem o que está fazendo, mas nós não. Você não sabe o que vai vir? Próximo passo? Claro que sabe. Ele virá e não tardará. Então nós temos que anunciar isso para quem não sabe. Você está entendendo? Você entra numa atmosfera, você gera um ambiente de profecia. Você entra nesse lugar, estabelece por meio da palavra e clama para que o Senhor venha e opere.
tem que ter clamor. O profético coopera para aquilo que Deus quer estabelecer. O profético prepara o ambiente para a vontade, para o propósito de Deus. Irmãos, tu acha que Deus quer que continue pessoas morrendo? Não. Mas o ambiente tem que ser preparado, alguém vai ter que se colocar no meio. Alguém vai ter que chorar ali, alguém vai ter que se expor ali nesse lugar. Irmão, é ou não é a vontade de Deus que o homem se volte para Deus? Claro que é. Mas como é que o homem vai se voltar se ele não sabe que Deus está vindo? Se ele não sabe que existe um Deus? Você vai ter que se colocar naquele lugar ali. Você vai ter que anunciar. Você vai ter que preparar o caminho para aquilo que Deus quer fazer na vida dessa pessoa que não conhece Ele ainda. Você é o João Batista nessa história. É por isso que não dá para a gente se alimentar da mesma coisa que todo mundo se alimenta. É por isso que não dá para se vestir como todo mundo se veste. Porque nós estamos preparando um caminho. Alguém vai ter que fazer isso, mas só vai fazer isso quem entendeu, quem ouviu e entendeu, porque tu nunca vai conseguir atender aquilo que tu não conseguir entender. Não dá. Irmãos, Deus é um Deus que trabalha no profético também, bastante. Irmãos, Isaías falou do Messias, mas falou também de João Batista. Isaías 40, diz assim, versículo 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Irmãos, o Isaías, o tido como o profeta messiânico, ele fala de João Batista. Por que ele fala de João Batista? Porque Deus é um Deus de continuidade, Ele vai dando liga às coisas. As coisas de Deus não é assim solta. Então Deus levanta Isaías. Isaías fala do João Batista e fala do Messias. É um profético dando continuidade ao profético. É o profético dando continuidade naquilo que Deus está por fazer. É estabelecer pela palavra profética, anunciando hoje o que Deus vai fazer amanhã. Deus não... Quando Isaías estava no tempo dele ali, ele não falava do Messias? Falava também. Mas para que o Messias chegue, tem que ter o João Batista no meio ali. Então ele falou também de João. Deus não virá novamente para buscar, mas para buscar vai ter que ter você ali no meio. Deus não virá para salvar. A gente não sabe tempo, a gente não sabe dia nem hora. Mas tem um parâmetro, enquanto o evangelho não for pregado a toda criatura, ele não vem. Quem é que vai anunciar isso aí, irmão? Não somos nós. Porque Deus trabalha desse jeito, Deus trabalha pela palavra. Então ele estabeleceu sobre João uma profecia. Isaías não era contemporâneo de Jesus nem de João, mas ele estabeleceu sobre João, no ambiente espiritual, no profético, você toca no presente que está por vir. E aí ele estabeleceu sobre João uma profecia. Ele liberou sobre João uma palavra profética também. Então João já tinha sobre ele uma palavra profética. Olha só, presta atenção. Voz do que clama do deserto, Isaías falou. Irmãos, João Batista não tinha nascido e já tinha uma palavra a respeito dele. Quando João nasceu, ele só procurou entender
que tem a respeito de mim aí? E ele entrou nisso, ele se revestiu disso. Antes de João nascer, já tinha algo sido liberado na região celestial para João. O que significa isso? Que João não ficou procurando um lugar nem alguma coisa. Ele foi saber a respeito do que Deus tinha para ele. Quando você sabe o que Deus tem para você, você não fica se batendo. Você só entra nessa palavra que Deus tem para você. Nosso papel é decidir, posicionamento, decisão e posição, e caminhar. A palavra já tem. Então não fica esperando uma palavra a respeito de você. Não fica esperando para saber se você vai ser aquilo, vai ser aquilo. Irmãos, todo mundo foi chamado para ser uma voz. É uma voz que vai. Quando Jesus falou assim, ide por todo mundo, ele está falando, eu preciso de vozes que vão, que falem. Que um pouco você prega com a boca e um pouco você prega com a vida. Nesse tempo tem que ser mais com a vida do que com a boca, pastor. Cada máscara. Viu como Deus é bom? Deus está realinhando a igreja. Aí como a gente não pode falar muito, a gente vai ter que agora pregar com a vida. A gente vai ter que pregar, a pregação vai ser pelo estilo de vida. É na maneira de convívio, na maneira de viver. É assim que é a pregação desse tempo. Porque está todo mundo de máscara, às vezes não dá nem para entender o que o outro fala. É Deus realinhando a igreja. Quando a igreja entender e se realinhar na posição, aí Deus vai liberar as máscaras. Amém? 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 Irmãos, então assim, não precisa você procurar algo. Não saia por aí procurando, você já tem algo sobre você. Está liberado. Talvez até você não saiba, mas já foi liberado. Por quê? Porque Deus é um Deus de continuidade. Por causa do propósito, já foi liberado a teu favor. E deixa eu te falar uma coisa, o profético de Deus sempre cumpre o seu propósito. Isaías falou de João, João falou de Jesus. Jesus anunciou a vinda do Espírito Santo, e o Espírito Santo está falando que ele vai voltar de novo. Até aqui tudo se cumpriu. Nós estamos esperando, olha só, tudo se cumpriu, nós estamos nessa etapa. O Espírito que está falando, ele está preparando, está nos apontando, nos alinhando, porque ele vai voltar de novo. Até aqui se cumpriu. O profético de Deus sempre cumpre o propósito. Então entenda isso e entra nesse lugar. Entra nesse lugar. Você precisa se alocar corretamente no corpo. É ali que você vai fluir. É ali que você vai liberar e vai acontecer. Por que o João Batista, olha só, João Batista não só cumpriu o que ele estava falando, como cumpriu e ele viu. O cara estava alinhado. Quando você está alinhado, você fala e depois Deus fala assim, agora eu vou te mostrar o que tu está falando. Porque quando você está alinhado é dessa forma, meu irmão. Tu está entendendo? Então tem que ter choro, vai ter que ter clamor. Aí quando você se coloca nessa posição, e você começa a interceder por uma pessoa, e começa a liberar sobre a vida dela, e você se alinha na vontade, na diretiva, no entendimento, você se conecta com Deus, você se torna um só com Deus, e aí Deus fala assim, agora aquilo que tu está falando eu vou te permitir ver. Então as esposas que estão orando pelos esposos, não pare de orar. Não pare de clamar. Continue clamando. Vai acontecer. Mas entenda que Deus trabalha no ambiente profético. E o profético ele é importante, porque o profético vê primeiro.
profético vê o que ninguém viu. E aí você vê e anuncia. O profético não é só para gerar alguém que saiba mais que os outros. Não, o profético é para que alguém se coloque nesse lugar, veja e sirva em favor dos outros. João Batista até aqui, ele está totalmente alinhado com Deus. João capítulo 1, versículo 29 diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se dele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, é bem coisa do homem, né? Não, acho que é de Deus. Quando Deus conversa com uma pessoa que Deus acabou de gerar um milagre ali de cura, ali, curou uma enfermidade. Pergunta para essa pessoa, me define Deus. Ela vai falar assim, ó, Deus é um Deus de cura, é o Deus que sara. Conversa com alguém que estava em aperto, e aí Deus, o favor de Deus veio sobre aquela família, sobre aquela casa. Conversa com alguém que recebeu um livramento nessa situação, pastor Neemias. Ela vai falar assim, ó, não, Deus é um Deus de provisão. Por quê? Porque nós temos a tendência de associar a Deus segundo a sua manifestação naquele momento que nós estamos tendo a experiência com Ele. Então, para uns, Deus é o Deus que sara. Outros, Ele está falando, não, Deus é um Deus de provisão. Não, outros estão falando que é Jeová Nissi. Por quê? Porque Deus está se manifestando naquele momento, daquela forma para aquela pessoa. Mas Deus é tudo para todos, para cada um segundo a sua necessidade. Agora, quando João Batista viu, porque ele não estava passando por uma necessidade, ele não falou que Deus é disso ou Deus daquilo. Ele falou assim, ó, eis o Cordeiro. Não era uma questão de uma necessidade momentânea, que ele associou a pessoa do Cristo com o que ele estava passando e deu um nome. Não, era questão de propósito. Ele entendia o porquê ele estava ali, naquele tempo, e ele entendia o que ele tinha que fazer. Então, quando ele viu Jesus, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que Cordeiro? Porque ele estava preparando o caminho, irmãos. E como é que ele preparava o caminho? Arrependei-vos. A mensagem dele era essa. Ele preparava o caminho, ele não estava assim, ó, vem cá, tu para cá, tu vai para lá, tira essa roupa, tira esse brinco, bota uma saia, tira a saia, bota a calça, corta o cabelo, solta o cabelo. Não, ele estava preparando o caminho, ele estava falando assim, ó, arrependei-vos. Olha como é que se prepara o caminho. Arrependei-vos porque está próximo. Qual era o papel de João? Endireitar as veredas. Veredas é caminhos. Onde é que ele estava tocando quando ele falava arrependei-vos? Ele estava falando assim, ó, se tu não mudar os teus caminhos que estão aqui dentro, a tua forma de pensar, de ser, que te faz agir, que te faz te movimentar e andar por esse caminho, não dá para ser cada um o seu caminho, agora é um caminho para todos. Então te arrepende do teu caminho. E eu vou te mostrar um novo caminho. Te arrepende. Aí na questão de como a pregação dele era arrependimento, eu penso que João, conhecendo a sua cultura, a sua história, do seu povo, bom, se tem pecado tem que ter sacrifício. Vai lá para o livro de Levítico, toda vez que tem pecado, para remissão, tinha que ter sacrifício. Então ele está falando, arrependei-vos porque eu estou preparando vocês para receber algo novo. Aí, se tem que ter pecado, se tem pecado, se arrepender do quê? Do pecado.
então tem que ter sacrifício. Quando ele viu Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus, está aí o sacrifício. Você está aqui, irmãos? Então quando ele viu Jesus, ele não falou: eis o Salvador. Mas ele não falou: eis o Cristo. Cristo é ungido, e todo que foi ungido para servir. Ele não falou Cristo, porque no momento dele, ele está atuando, já não é mais um ambiente profético para João. Irmãos, o profético é até que se cumpra. Quando a palavra, Isaías liberou, estava no profético. Isaías liberou, voz do que clama, preparai, é profético. Quando João nasceu, entendeu e começou a andar, agora não é mais, agora está vivendo. Não é mais profético, agora é realidade. É que nem João capítulo 1, no princípio era o verbo, era só uma palavra, aí o verbo se fez carne, agora não é, agora é a vida. Então é esse ambiente que nós precisamos, de entendimento. Quando você se aloca no lugar certo, quando você ouve, você se alinha também com o profético. Por isso que João falou: eis o Cordeiro. Nas palavras, ele estava falando: está aqui o sacrifício. Eu estou pregando arrependimento, vocês têm que se arrepender, e o sacrifício está ali. Ei! Ei! Você está entendendo, irmãos? Amém? Porque esse é o ambiente que Deus quer estar. Pega todo o Velho Testamento, Deus sempre esteve por fora, tentando, e não dá, tem que estar toda hora corrigindo, tem que estar toda hora, não, agora é dentro. Então daí ele falou: não, para eu entrar dentro eu vou ter que alinhar aqui. Só que para eu poder alinhar, você tem que se arrepender. Você vai ter que se arrepender. Porque agora não é mais fora, ele já estava. É por isso que o Espírito Santo agora foi nos dado dentro. Irmãos, João tinha um senso de remissão na sua mente. Porque João entendeu o seu propósito. Ele não entendeu o propósito do Cristo, ele entendeu o seu propósito. Presta atenção. Tem um momento que João está preso, ele manda os discípulos bem assim: é ele mesmo ou devemos esperar por outro? O que Jesus manda responder? Vem ver, fala isso para ele. Ele entendeu o seu propósito, ele não entendeu o propósito de Cristo. Mas no que diz respeito à identidade pessoa, ele entendeu o Cristo. E porque ele entendeu o Cristo, ele entendeu o seu propósito. E porque ele entendeu o seu propósito, ele conseguiu responder a Deus. Ou seja, ele cumpriu a tarefa dele. Ele anunciou e viu. Então às vezes a gente quer entender os propósitos de Deus. Loucura. Se ele revelar, amém, senão não. Não, mas você tem que procurar entender, conhecer ele. Conhece ele e tu vai te conhecer também. Te conhecendo, quando você se conhece, você vai saber para que você nasceu. Quando tu entende para que você nasceu, irmãos, quanto sabe que a luz, você vai na parede e liga ali na tomadinha, você não fica olhando para cima tentando achar um jeito de rosquear a lâmpada. Quando tu sabe onde é que é a chave, tu não procura lugares alternativos. Então a gente vai ter que ser minucioso para acompanhar, e esse tempo é uma bênção, porque nós temos tempo para ler a Bíblia, meditar na palavra e entender um pouquinho do que Deus está falando.
Às vezes eu fico pensando lá no deserto, lá, o povo caminhando, Moisés, estamos com sede, Moisés já está aqui com o povo, estamos com sede, eu olho, não tem alguém, todo mundo procurando água, todo mundo procurando uma fonte, todo mundo procurando algum lugar, aí de repente, eu quero pensar que tinha alguns que subiram numa rocha, para ver se enxergavam um lugar para beber água, presta atenção, aí Deus pega e diz assim, ó, para, te atenta no que eu estou fazendo, no que eu estou falando. Aí Deus pega e diz assim, ó, Moisés, toca na rocha. Imagina Moisés tendo que falar assim, ó, a rocha? Imagina Moisés chegando assim, ó, ô irmão, desce da rocha aí, desce daí que essa é a nossa fonte. Então quando você não entende, você fica procurando um lugar ou alguém. Às vezes está em cima da rocha e está louco de sede. Eu quero água. Mas por que você não viu a rocha como uma fonte? Porque você está desconectado. Você ainda está na visão natural. Na visão natural, eu acho que tinha alguns procurando uma bica. Uma torneira no deserto. Mas quando você está conectado, enquanto alguns estão procurando uma torneira, você olha para a rocha e diz, está ali a minha fonte. Eu vou matar minha sede aqui. E os outros não vão entender. Eles vão olhar e vão falar assim, ó, tu é louco, isso é uma pedra. E você vai falar, não, isso aqui não é pedra. Tu não está vendo o que eu estou vendo. Isso daqui sai água. Então, irmãos, essa é a loucura. É os mistérios de Deus. Tem gente que vai olhar para você, tocando a rocha, e vai falar, tu é louco. E você vai falar, daqui sai água. Agora vai convencer alguém que de pedra sai água, pastor. No deserto. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo, irmãos? Deus está falando contigo aí? Aleluia. Levanta as mãos comigo então um pouquinho. Fica de pé só um pouquinho. Aleluia. Dos reis, Aleluia. Como na primeira vez, surpreenda-me de novo, Rei dos reis, como na primeira vez. Oh, 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 oh. Outra vez, oh Jesus, faz outra vez, como na primeira vez, oh Jesus, faz outra vez, Senhor, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos reis, como na primeira vez, faz outra vez. Irmãos, João capítulo 10, verso 9, você vai ler ali Jesus falando assim, ó, eu sou a porta. Profético de Deus é um lugar que você entende, mas você entra ali também. Eu acredito que nesse tempo, nós vamos ter que entrar nesse lugar. Mas você vai ter que entrar e talvez, lembra da rocha? Talvez a porta esteja na tua frente e você está perguntando para onde é que eu vou.
Então, eu queria falar um pouco, rapidamente, a dinâmica de um consultório. Você chega no lugar, tem uma sala de espera, tem uma mesa ali que é um secretário, alguém que está ali para auxiliar, instruir. Tem lá dentro da sala o doutor, o Senhor. Amém? A dinâmica de um consultório. Então você chega ali, às vezes tem um monte de pessoas assim, ó. Você não pode dormir nesse lugar, senão vai passar a vez. Quem dorme, passa a vez. Pode até estar ali, mas dormiu é como se chegasse atrasado. Não pode dormir, tem que ficar atento, tem que ficar ligado. Por quê? Porque aquela pessoa que está responsável por organizar as coisas, o agente de Deus, o Espírito, ele está falando assim, ó. Senhor Israel, né? É a sua vez. O Senhor está te chamando. Pode entrar por aquela porta. Às vezes você está numa sala, num lugar, e tem várias portas, mas alguém tem que te falar, onde é que eu vou? Aí a pessoa que é responsável por isso, ele diz, aquela porta, quando você acessa aquela porta, quem é que está lá dentro? O doutor. Então nesse tempo a igreja está aqui, o Espírito Santo está organizando, e ele está chamando pelo nome, José, pode passar pela porta. E quem é a porta? Pode passar pela porta. Quando você entra pela porta, não a porta que você quer, a porta que orientaram você. Porque o papel do Espírito é mostrar ali o caminho. Quando você entra na porta, você entra num ambiente que já tem alguém. Mas, irmãos, o acesso é pela porta. É por isso que Jesus falou assim, ó. Quem vê a mim, vê o. Quem vê a mim, vê o Pai. Vê o Pai. Agora, quando é que tu vê o Pai? Quando tu acessa a porta correta. Agora, quem é que te move, te conduz à porta? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Por que esse ambiente é importante? É nesse lugar que nós somos alinhados. Ali naquele lugar você vai receber talvez uma prescrição. Talvez ali naquele lugar já vai. Ali você é alinhado. E você sai daquele lugar curado. Porque tem que estar curado. Tem que estar curado. Porque ninguém vai clamar por alguém enquanto ainda tiver feridas na sua alma. Clamor pelo próximo, você vai ter que renunciar à sua própria vida por causa dos outros. Mas quando você está sangrando, você não consegue olhar para o outro, você só olha para si mesmo. Então tem que estar curado. Então, antes, para você entrar nesse ambiente, você vai ter que passar por esse processo. É um processo de cura que vai gerar em você entendimento. Entendimento de Deus. E aí, irmãos, até dentro da igreja você vai ver que as movimentações vão mudar. Todo mundo pode ajudar em tudo, mas você vai saber o seu lugar. E você, quando você sabe o seu lugar, você não quer o lugar de ninguém. As mãos, olha só, as mãos fazem muitas coisas, mas elas sabem que são mãos, ela não quer ser pé.
Então você pode ajudar ali, pode ajudar na porta, vai no evangelismo, ajuda a limpar a igreja, mas você sabe o seu lugar. O problema é que às vezes a gente ajuda em tudo, e aí depois fala assim: ô pastor, eu ajudei, tu não vai me colocar numa posição? Às vezes tem gente ajudando para ganhar uma posição. Não, irmãos, as mãos, elas não fazem o que fazem para ter uma posição. Elas já têm uma posição, por isso elas fazem. E a mão não quer estar no lugar do pé. E a canela, o fêmur, ele não quer estar no lugar do antebraço. O corpo devidamente alinhado, cada um está satisfeito com a sua posição, e todos contribuem para um propósito em Deus. Os membros trabalham para o corpo e se submetem ao cabeça do corpo. Então a mão não fala o que ela quer. Às vezes não fala o que ela quer. Claro, não tem umas pessoas que dá vontade de fazer assim. Mas Deus pega e diz assim, ó, faz assim, querido. Viu como as mãos falam? Um corpo devidamente alinhado, ele se submete ao cabeça. Ele entende e ele coopera para o propósito. Ele está alocado no seu lugar e coopera para um propósito. E ele não quer sair do lugar dele. Por quê? Porque ele flui naquele lugar que Deus o fez. Foi Deus que fez. Foi Deus que fez, irmãos. Foi Deus que alocou. Então João Batista, olha só. Vou terminar aqui. Tu vai ser profeta. E a tua igreja vai ser lá no deserto. Pá, mas tu vai ser profeta, a tua igreja vai ser lá onde não tem ninguém, onde não nasce nada. É nesse lugar feio, quente e frio. E aí é o seguinte, conforme o lugar que Deus te aloca, é o que tu vai comer, porque é o que tem ali. Você acha que João, morando no deserto, ia até a cidade para comprar mel e gafanhoto, mel silvestre e gafanhoto? Não, era os recursos do seu habitat. Então entende que até para comer, quem estabelece é Deus. A dieta, quem estabelece é Deus. Amém? Mas fica tranquilo, porque lá na cidade tinha alguns que tinham tudo à disposição, banquete, mas a presença estava no deserto com João, não estava lá no palácio, cheio de ouro, com glamour, não, estava lá no deserto, e as pessoas correram para o deserto. Por que as pessoas correram, irmãos? Correram para João? Não, correram para aquilo que ele estava anunciando, é o que ele carregava. O que ele carregava? Uma voz que foi anunciada antes do seu nascimento. Eu quero dizer para você, você já tem algo a teu respeito. O teu papel é saber nesse tempo, nesses dias, o que o Senhor liberou, o que o Senhor falou a teu respeito. Entenda, atenda e anuncie. Oh, glória a Deus! Dá glória a Deus aí, irmão!
como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, Senhor. Faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me. Surpreenda-me de novo. Oh, Jesus! Rei dos Oh, reis, Jesus! como na primeira vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo. Ei, Deus! Rei dos reis, como na primeira vez. Levante suas mãos comigo. Feche seus olhos um minuto. E olha ao Senhor. Abre o seu coração. Senhor Deus, nessa noite nós clamamos. Nos surpreenda, Senhor, como na primeira vez. Nos surpreenda, Deus, como na primeira vez. Mostra que Tu estás no controle. Tu estás no controle. Tu estás no controle. Nos surpreenda. Nos surpreenda. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja surpreendido nesses dias. Seja surpreendido por Deus. Seja surpreendido nesses dias. Outra vez, Faz outra vez. faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, Senhor. Faz outra vez, como na primeira vez. Irmãos, não espere voltar ao normal para fazer o que tem que ser feito. Não! Quando voltar ao normal, a única coisa que vai voltar, quando o contexto voltar ao normal, o que volta ao normal para nós é a rotina. Vai trabalhar, vai para a escola, vai para a faculdade, vamos para os cultos, vamos para os eventos. É rotina. Mas o que eu tenho para fazer, hoje eu já posso fazer. Eu já posso fazer, porque aquilo que Deus liberou sobre você não está condicionado a um tempo ou a um momento. Não, é em tempo e fora de tempo. Talvez alguns aqui, tem alguns profissionais que tiveram que dar uma parada. Cessou. Tem algum professor aqui? Tem? Algum professor? Teve que dar um tempo para lecionar. Porque é assim, conforme uma movimentação externa, ela pode intervir na tua movimentação profissional. Mas, como filho de Deus, quem é que deixou de ser filho de Deus por causa do corona? Você tem que entender quem você é. Então hoje, você lecionou, e um dia vai parar de lecionar. Mas nunca deixará de ser filho. E como filho, mantenha a sua posição no corpo, mantenha a sua movimentação no corpo, contribua para o corpo, coopere para o corpo, entenda o que Deus está falando, o que o cabeça está falando, em nome de Jesus. Como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda